Olá, sejam bem-vindos a este grande dia que o Senhor nosso Deus já o fez. O dia de mais uma gravação da nossa série, O Casamento na Presença de Deus. O dia de estarmos mais ligados, mais conectados ao grande noivo, o verdadeiro noivo. E estarmos como ministério em sua presença, com a certeza de caminhar para a vontade eterna de Deus. E vocês que estão aí agora, compartilhando deste momento conosco, são muito importantes para nós. E assim, vamos celebrar juntos mais um momento da série Casamento na Presença de Deus. By Iri Catureba Soldi, Lisiane Lima e Denise Batista da Decorando Emoções. E hoje o nosso tema é o caminho para o altar do casamento na presença de Deus. E temos duas convidadas muito especiais. Em primeiro lugar para Deus e depois para o nosso ministério, que é uma honra em Deus tê-las hoje conosco aqui. Mais do que nunca, nessa série do casamento na presença de Deus. Então está conosco hoje a pastora Carmen, da Igreja do Ministério Chamar, e a pastora Sameire, da Igreja do Ministério Verbo da Vida. Eu quero que, antes de a gente colocar e falar do tema, eu gostaria primeiro que vocês falassem um pouquinho do ministério de vocês. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui contribuindo mais uma vez com o reino de Deus. E estamos aqui representando o Ministério Chamar, a nossa igreja onde eu trabalho com meu esposo, o pastor Quintino. Ela está localizada no Planalto Uruguai e também lá em Campo Maior. Nosso trabalho é voltado para a família. Nós temos essa base, esse trabalho é voltado para a família do Senhor. Olá, queridos. É um prazer. Eu queria agradecer primeiramente a Iri por ter nos convidado para estarmos aqui juntos, falando sobre esse assunto que é tão precioso, tão importante, que é a família, que é um projeto de Deus. Eu me sinto honrada em nome da Igreja Verbo da Vida. Assim como a pastora Carmen falou, a nossa igreja está localizada ali no bairro Aeroporto. E nós temos o prazer de também estar tratando sobre esse projeto tão importante que é a família no reino de Deus. E é uma alegria poder compartilhar daquilo que Deus tem trazido ao nosso coração acerca desse assunto com você. Dentro deste tema de hoje, nós vamos lá para o início de tudo. Vamos falar lá da criação do mundo. Quando Deus constituiu a ideia perfeita da família que já existia na eternidade, lá no céu. Em Gênesis 1, na palavra de Deus, lá no 6º dia da criação, nos versículos 26 e 27, o Senhor diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Conforme foi dito, então, nesta palavra, em 1 Gênesis 26 e 27, sobre este plano de Deus, né? Então, este plano, ele era tão perfeito do Senhor, que ele já foi arquitetado desde antes de nossa criação. Porque os sonhos de Deus, ele já existia, né, pastora? Ao seu respeito, ao nosso respeito, muito antes de gerar em mim, em vocês e em vocês, noiva, este sonho. Então, a gente quer fazer agora uma pergunta dentro desse contexto, para que as pastoras possam responder. Diante desta formação da família como base do plano perfeito de Deus, qual
a importância da preparação dos noivos até o altar? E qual a preparação e o papel da igreja com vocês de acompanhar, orientar, aconselhar e ajudar a percorrer este caminho? Lembrando que, já que o plano perfeito de Deus já foi arquitetado antes de nossa criação, então os sonhos dele já existiam a nosso respeito, e antes dele gerar em você, em nós e em vocês, né, esse sonho já está lá na eternidade. Quero que vocês falem um pouquinho disso, resumidamente e muito claro, para que as pessoas entendam o porquê o Senhor criou o homem e a mulher, conforme foi lido em 1 Gênesis. Nós sabemos que essa ideia de família e de casamento realmente nasceu no coração do Pai, né? No coração de Deus. E essa preparação, nós percebemos que o próprio Deus, ele viveu isso. Porque quando Deus faz Adão, quando Deus cria Adão e o coloca no jardim, para viver no jardim, Adão viveu um tempo lá sozinho, né? E quando Adão estava desenvolvendo a sua vida ali no jardim, tendo comunhão com Deus, fazendo o seu trabalho, colocando o nome nos animais, um dia viu Deus que não era bom que Adão estivesse só, né? Estou aqui com Gênesis aberto, Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea, que venha corresponder às suas necessidades. Então aqui eu percebo que Deus, o próprio Deus, ele não foi fazendo tudo ali, digamos assim, de supetão, de qualquer maneira. Ele faz o homem vive um tempo só. Então, na segunda etapa, Deus vê que o homem que não era bom o homem estar só. Percebeu que aquilo não seria muito frutificador, não seria aproveitador, não iria alcançar aquilo que Deus tinha planejado em seu coração. E Deus decide fazer a mulher, criar a mulher, porque não era bom que estivesse só. Então, esse projeto, esse trabalhar de Deus, também traz para nós uma necessidade de trabalhar, de preparar um homem e uma mulher, um casal de jovem para um casamento. Não pode ser assim, de qualquer maneira, decido agora, decido hoje e já vou casando. É necessário para que esse casamento seja um casamento feliz e um casamento duradouro, que seja criado e feito a partir de um preparo. E esse preparo, ele pode se dar tanto em casa com seus pais, como aí entra também o papel da igreja, né, que é a segunda pergunta. A igreja tem sim um papel fundamental nesse passo a passo, nessa vida, nessa preparação desses jovens, para que tenham uma vida em família duradoura e em paz e de acordo com os princípios do Senhor. É isso mesmo, é engraçado, eu estava aqui exatamente com Gênesis 2:18 prontinho para ler, né? A gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que ela é o nosso norte, é o nosso manual, né? Quando a gente cria algo, tem que vir um manual junto, e a palavra de Deus, ela é o manual da criação do homem. Então, quando a gente olha para ela, a gente vai ver essas respostas. E quando a gente vê aqui em Gênesis 2:18, como a pastora Carmen falou, a gente está vendo que Deus foi quem percebeu. É interessante observar, Iri, que não é o homem que percebe que ele precisa de uma mulher, mas o próprio Deus olha para o homem e diz, não é bom que ele esteja só. Eu estou vendo que Adão está bem ocupado, mas não é bom que ele esteja sozinho. Então, vou fazer para ele uma ajudadora. É um projeto, é um plano perfeito de Deus que ele elaborou para o homem. Hoje, muita gente pensa que casamento não é algo bom porque tem feito o casamento baseado nos princípios errados. Mas se a gente for olhar para o que a palavra de Deus diz e for focar a nossa vida no que ela tem para a nossa vida, a gente vai perceber que o resultado vai ser bem diferente. Então, hoje, a falta de sucesso no casamento, que tem feito pessoas pensarem que o casamento é uma instituição falida, é porque não tem considerado as orientações que Deus deixou na sua palavra para nós. Então, a gente vai ver ali que Deus ele faz uma mulher para Adão, mas ele não só faz uma mulher qualquer, ele faz uma ajudadora.
Alguém que vai cooperar com Adão. E sabe qual é o problema da maioria dos casamentos hoje? É que os papéis estão invertidos. A Bíblia fala que Deus fez o homem para ser o cabeça, para ser aquele que era o administrador. Ele deu uma série de funções para Adão e depois ele faz uma mulher para ajudar Adão nessa missão. Então, por que às vezes as coisas estão dando errado? Porque as pessoas estão querendo mudar os papéis. E aí a mulher perdendo a sua missão e o homem perdendo a sua missão, fica pesado para os dois. Fica difícil fazer. Esse é o problema maior hoje do porquê o casamento tem dado errado. E por que a gente precisa trabalhar isso na vida do homem e da mulher? Porque quando a gente vai para a palavra, a gente orienta esse casal, ele tem uma chance de sucesso muito maior. Amém. Tudo que funciona conforme o manual funciona melhor do que se a gente fizer de qualquer jeito. Então, o papel da igreja entra aí, nessa orientação, nessa reestruturação, na restauração de alguns casamentos, mas para quem vai começar principalmente, entra nesse projeto de ensinar mesmo como é que o casamento deve ser pelo que a Bíblia mostra. Que o homem precisa ceder, a mulher precisa renunciar. Então, o nosso papel como igreja hoje é muito mais orientar nesse sentido. Trazendo também a importância de que o casal ele se prepare antes, não para conhecer bem o corpo do outro, mas para conhecer quem o outro é. Porque se eu conheço quem o outro é e eu pauto o meu casamento, né, eu fundamento o meu casamento no que é de fato duradouro, aí vai dar certo. Então, a gente precisa ir por esse caminho sempre. Pastora, e principalmente essa trajetória de preparação, ele tem que saber o propósito final de tudo isso. Porque quando a gente está numa jornada, digamos assim, numa graduação, estudando um curso X, então você já sabe o final, o que aquilo vai dar, né? Você está se preparando para desenvolver um papel, um trabalho, uma função, um ofício lá fora. E o casamento, ele não é diferente. Nós casamos para ter filhos e para gerar uma sociedade saudável, sadia, contrita, né, vinculada a Deus. A partir dos pais, a partir dos orientadores, líderes espirituais, isso tudo é o quê? Uma jornada andada, caminhada. Projetada, mas sabendo qual é o propósito. Porque quando eles entram num casamento, sem saber qual o seu devido propósito, ele vai assim. Eu já ouvi pessoas casando dizendo, se não der certo, eu separo. Vamos tentar, se não der certo, eu separo. E esse não é o objetivo. O nosso objetivo é celebrar um casamento, um matrimônio que vá durar, que vá ser testemunho, que vá ser uma bússola, uma vida, né? Vamos dizer assim, um manual realmente. A minha vida, por exemplo, o meu casamento hoje, de 34 anos, casada, morando no mesmo lugar e casada com o mesmo marido, eu tenho sim experiências para contar. Foram dias de flores, mas foram dias de lutas também. E essa jornada que eu ainda vivo até aqui, essa é uma jornada que eu posso testemunhar, não que eu li em livros, mas que eu vivi. Que eu vivi no meu casamento, que eu vivi na minha vida. Então, eu posso dizer para as moças de hoje que o casamento é, sim, uma instituição forte, uma instituição que tem um propósito muito maior, que é gerar uma cidade, um estado e uma nação organizada, uma nação contrita, temente e que tem responsabilidades também sobre si. E essa responsabilidade, a pastora falou muito bem aqui, ela vai acontecendo na medida que nós vamos vivenciando o dia a dia. Nós não temos assim, eu não vejo como alguém possa dar uma regra de um casamento bom e um casamento de sucesso. Isso tudo é vivenciado no dia a dia, isso tudo é vencido. São desafios que nós vamos vencendo que nós nem sabemos como isso vai acontecer, como isso vai se dar. A necessidade vem e nós vamos diante de Deus buscando as respostas no manual, que é a Bíblia Sagrada, e daí nós vamos seguindo e rompendo a cada dia, vivendo um dia após o outro e querendo viver mais. Às vezes, pastora, eu tive a oportunidade já de alguns momentos dizer assim, se eu tivesse que casar de novo, eu casaria com o mesmo homem. Eu escolheria o mesmo marido para eu me casar.
Amém. Né? Você também, né, pastora? Casamento na presença de Deus é assim. Sim, Iri. É importante isso, queridos, porque eu vejo mulheres muito arrependidas de terem casado, porque tiveram dificuldades, problemas, mas isso tudo no meu casamento serviu para o meu casamento ser um casamento forte hoje. Um casamento que eu tenho o meu namorado, eu já sei o que ele gosta, eu já sei também os problemas que ele enfrenta, eu já sei suas fraquezas, suas necessidades, e diante disso tudo eu sei me sair bem, porque eu conheço mais do que a mãe dele. Eu conheço muito mais do que todas as mulheres. Isso é um crescer juntos, como Deus também permitiu Adão crescer junto com ele. Né, pastora? É maravilhoso tudo isso. Complementando isso que a pastora estava falando, voltando para o fato de a gente ter que consultar o manual, é sempre aquela mesma coisa. Qualquer equipamento, qualquer coisa criada, se você não considerar o manual e você colocar no lugar errado, se você conectar na coisa errada, se você usar na função errada, vai dar errado e aquilo vai ter defeito no futuro. Assim é o casamento. Por que a gente vê muito casamento dando errado? Porque está sendo feito do jeito errado. Verdade. Está sendo colocado do jeito errado. A gente está colocando o eu antes do nós. Né? Quando a gente olha para o que a palavra diz, na matemática de Deus, sempre o 1 mais 1 é igual a 1. Não é mais 2. Na matemática do homem, 1 mais 1 é igual a 2. Mas na matemática de Deus não é assim. A Bíblia fala que por isso a gente deixa pai e mãe e se torna uma só carne. Então nós nos tornamos um. Passa a existir o nós, não mais o eu e você. Né? A pastora Carmen falou do tempo dela de casada, que hoje ela conhece muito melhor o marido, até do que a mãe, do que a família, porque se tornou um. Porque não é mais 2, é apenas um só. Então, se a gente está disposto a se tornar um de fato, a gente realmente vai ter sucesso no nosso relacionamento. E sem casamento, gente, é uma ilusão. Não existe sociedade bem-sucedida. Porque casamento dá base para a família. E sem família, o projeto sociedade vai ser frustrado. Hoje a sociedade sofre porque o casamento não existe mais da forma como deveria ser, pautado nas verdades, nos princípios corretos. Casamento destruído é igual a família destruída é igual a sociedade destruída. A nossa segunda pergunta nesse momento para as pastoras. Qual o passo a passo para obter um casamento na presença de Deus bem-sucedido? E como está na palavra de Deus em Isaías, no capítulo 54, e versículo 5. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Dentro deste capítulo, neste versículo propriamente, nós podemos abranger aí, vai uma ministração, né, pastoras? Mas eu queria que nós vamos seguir assim 3 passos. O casar com Deus, como percorrer, né, esse caminho deste casamento com o Senhor e ao casamento na presença de Deus e alcançar a concretização desse sonho de Deus, que é o primeiro ministério dele, o maior projeto e plano do Senhor na terra, né? Como a gente conseguir isso e sermos perseverantes no sucesso dessa concretização. É muito interessante abordar esse tema, olhando por esse aspecto aí que a Iri falou, de você ter inicialmente uma aliança com Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem para ter comunhão, para ter aquele acesso, para ter um relacionamento com Ele. O homem, infelizmente, caiu dessa posição quando pecou em Adão. Todos nós fomos separados de Deus. Então, nós precisamos nos reconectar ao Senhor. E isso vem através da figura de Cristo. Graças a Deus por Jesus, que nos religou ao Senhor. Então, quando nós entendemos que, antes de tudo, nós precisamos ter uma aliança com Deus, entendendo que Deus, aí a figura que o profeta Isaías utiliza nesse texto, para trazer a figura de o Senhor ser o seu marido, o Criador ser o seu marido, é no sentido muito mais de que Ele é o nosso provedor, Ele é aquele que nos dá direção, Ele é aquele que nos dá provisão, é o que nos dá proteção, porque essa deve ser a figura do marido com a esposa. Então Deus, Ele é exatamente esse
cuidador, esse protetor, provedor, que nos guia, que nos direciona. Deus, ele é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja de Cristo, nós como toda a terra, sendo igreja de Cristo, quando nascemos de novo, nós passamos então a viver nessa condição de estarmos debaixo da proteção divina. Quando a gente entende essa necessidade, Iri, de aliançar-se com Deus, fica fácil todo o resto. Porque eu entendo que o meu suprimento, a minha provisão vem antes de tudo do Senhor. Então eu não coloco as minhas expectativas no meu marido. Eu coloco as minhas expectativas em Deus, porque ainda que meu marido fale comigo, eu vou conseguir viver feliz. Hoje o maior erro das pessoas é acreditar que vão casar para fazer um ou outro feliz. Porque pessoas podem falhar. Então, um dia ou outro, pode ser que eu não consiga fazer o meu marido feliz. Pode ser que você um dia não consiga fazer o seu marido feliz ou a sua esposa feliz. Mas quando você entende que Deus é a tua provisão de toda a condição emocional, quando você entende que Deus ele pode suprir todas as suas carências, quando você entende que Deus ele é aquele que te escuta, que te aconselha, que cuida de você, ainda que o outro fale, você consegue viver pleno e feliz. Por isso a gente precisa se aliançar com Deus. Uma vez que a aliança com Deus está estabelecida, eu consigo entender o papel de uma aliança com outra pessoa. Aí entra o cordão de 3 dobras que a Bíblia também fala. Amém. Que nós precisamos nos aliançar também com Deus. E a aliança, queridos, não é um contrato, porque contrato é assim. Eu sempre digo isso em casamentos. O contrato, você tem a falha do outro e aí você rompe. Você faz o quê? Aquele contrato passa a deixar de vigorar. Mas numa aliança, não. A aliança é mantida. E o nosso maior exemplo de aliança é Deus. Porque a Bíblia fala que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Então Deus ele não vai falhar conosco. Ainda que a gente venha a falhar, Deus permanece lá. Eu fiz uma aliança com Ele. Eu mantenho a minha palavra. Eu velo para cumprir essa palavra. Aí quando nós entendemos assim, fica fácil refletir essa aliança com uma outra pessoa, que é o cônjuge, na nossa vida. É verdade, pastora. E dentro desse passo a passo, né, eu quero falar da confiança. A aliança sem a confiança, ela não vai perdurar. Né? E no casamento é importante. A gente pode ver aqui no livro de Provérbios, né, eu gosto muito desse capítulo 31, versículo que vai falar da mulher virtuosa. Eu quero falar só no versículo 11, capítulo 31, versículo 11. O esposo diz o seguinte, a Bíblia diz, aqui Salomão escreveu esse livro, e ele diz o seguinte, o coração do seu marido confia nela, e a ele não faltam riquezas, né? É um ponto muito importante no casamento, no matrimônio, a confiança. Esse passo, eu digo para você que está me ouvindo, você que vai casar, você que está vivendo um casamento hoje, talvez em crise. As pessoas dizem assim, tem a crise de 7 anos, é mentira. Não tem crise nenhuma e pode ter muitas crises, mas eu te garanto, se você está em Cristo Jesus, se você está em Deus, você vai sair da crise, porque Cristo Jesus vai te ajudar. E a palavra do Senhor, quando ela fala aqui, no versículo 11 de Provérbios 31, o marido dela confia. Todos os dias, ele confia. Essa confiança, ela vai deixar essa aliança mais confortável. Você viver uma aliança com alguém, onde você vive uma vida leve, uma vida de prazer, uma vida alegre, isso é muito importante, porque há uma confiança. Quando a esposa vai em algum lugar, aqui a Bíblia diz que esse homem, ele confiava na sua esposa. O coração do seu marido confia nela, e a ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Sabe, querido, é muito comum no período da lua de mel, pastora, os casais se dão muito bem, eles se compreendem, eles se completam, mas quando passa aquele período de lua de mel, e eu quero dizer para você, a lua de mel, ela não tem data determinada para acabar. Você e seu marido, o cônjuge, vocês dois, têm a responsabilidade de nutrir essa lua de mel para sempre. Sabe, ainda hoje eu vivo lua de mel com meu marido. Por que não? Eu casei para viver eternamente com ele, até a morte nos separar. Então, eu preciso trabalhar isso, esse passo a passo, dentro já dessa realidade de confiança. Como é que eu vou ter uma vida de confiança, um casamento confiável? Quando eu sou
transparente. O outro ponto é a transparência. Esse casal aqui de Provérbio 31 deixa claro, a Bíblia deixa claro que esse casal ele vivia sempre se completando. O marido confiava nela, não havia falta de riquezas, não havia falta de ganho. Ela fazia bem a seu marido todos os dias, porque havia transparência. Será que eles nunca tiveram que conversar sobre um ponto? Será que eles nunca tiveram que sentar à mesa e trazer talvez um conflito para ser resolvido? Claro que sim. Tiveram que trazer o assunto ali para a mesa, aquele ponto em conflito, aquele ponto em discussão, aquilo que poderia deixar fragilizada uma relação, eles foram conversar para que essa confiança permanecesse. E aonde ela fosse, você pode em casa depois estudar o Provérbio 31, não estudar lendo por cima, mas fazer um estudo, uma pesquisa, lendo no hebraico, no grego, né, pastora? Para poder ver aonde essas palavras alcançam uma maior explicação. Porque quando a palavra do Senhor diz que ela confiava nele e ele nela, ele diz assim, ela fazia o bem para ele todos os dias da sua vida. Fazer o bem todos os dias da vida. Será que em algum momento essa mulher, pastora Iri, será que em algum momento essa mulher não teve que renunciar a algo? Será que em algum momento ela não teve que abrir mão de um sonho dela, de um plano dela, talvez até de comprar algo para dentro da sua casa, mas o marido falou, esposa, agora não. Esse não é o momento, vamos esperar um pouco. E esse casal, ele vivia tão conectado e tão debaixo de uma graça do Senhor, que eles se entendiam nesses pontos também. Quantas vezes eu tive que conversar com meu esposo e quantas vezes eu tive que deixar algum assunto para o dia seguinte, porque eu sentia que ali não era o momento de falar, né? Não era a hora de eu trazer à tona aquele problema. Talvez até dos filhos. Nós tivemos 3 filhos e hoje nós temos 2 netos também. Nossa família tem crescido e nossos filhos têm se espelhado na nossa relação, no nosso relacionamento. Quando a gente fez 30 anos de casado, nós festejamos a bodas de pérola e nós renovamos essa aliança. Fizemos novamente o mesmo casamento. Então essa confiança, como foi um dos pontos que eu falei, é importante. O outro é a transparência, para que não fique nenhuma dúvida, para que aquele esposo não vá dormir com a preocupação, né? São 2 pontos importantes no relacionamento. Eu quero que você medite sobre esses 2 pontos, porque eu tenho certeza que não só no contexto casamento, não só no aspecto casamento, Iri, mas em outros aspectos da vida do ser humano, esses 2 pontos são importantes. Tanto a confiança como a transparência. É muito importante. Tudo isso é tão importante, tão fundamental, gente, que a gente, quando olha para a Bíblia, como eu falei antes, isso que a pastora falou é fundamental, a gente ter essa confiança. Mas, sabe, a gente só consegue ter essa confiança quando, primeiramente, a gente se torna fiel a Deus. Sabe, se a gente não é fiel a Deus, a gente não vai ser fiel a ninguém. É por isso que, se você encontra alguém que é fiel ao Senhor para casar, pode ter certeza, você vai ter um casamento bem-sucedido. Porque alguém que é fiel a um Deus a quem não vê, com certeza vai ser fiel a você que vê, né? E o casamento deve ser mesmo essa figura para nós, de tanta importância. A Bíblia diz que o Senhor ele considera que o casamento deve ser digno de honra entre todos. Então você talvez está assistindo esse vídeo, você vai casar, saiba que o seu passo, ainda que você esteja prestes a entrar no altar ali diante do pastor, ou do padre, enfim, do sacerdote que vai realizar a sua cerimônia, você vai saber que até aquele instante você ainda fica em dúvida, será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas deixa eu te dizer, você está fazendo a coisa certa, porque é a vontade de Deus para a sua vida, né? Deus ama tanto o casamento, que Ele olhou para o homem e para a igreja, e Ele disse que a igreja é para o Senhor Jesus, para Cristo, como uma noiva. Ele comparou a relação da igreja com Jesus como a de um noivo com a noiva. E ele fala, olha, ela deve ser entregue adornada, limpa, linda, sem mácula. Da mesma forma a gente enquanto noiva, como esposa, né? Então Deus, ele considera isso fundamental. A aliança que o homem passa a ter com uma mulher é de tão grande importância para Deus, que ele compara a relação entre Cristo e a igreja como noivo e noiva. Olha que coisa maravilhosa. E além disso, Jesus, ele faz o seu primeiro milagre aonde, gente? O primeiro milagre de Jesus é aonde? Num casamento. Por que Jesus escolheu aquele momento para começar seu ministério?
porque ali era o reflexo de que é possível, quando você já não tem mais nada, como naquela ocasião não tinha mais vinho. Jesus pega o que tem, que é a água, e transforma em vinho. Sabe, mesmo que esteja no final desse relacionamento, ou se você vai casar e está achando que não está tão bom assim, sabe que com Jesus dá para transformar o que está ruim em algo muito melhor do que no começo. Jesus transforma ali. Então faz de Jesus um convidado de honra. Porque se ele for o seu convidado de honra, ele pode transformar tudo, ainda quando está parecendo que não tem mais jeito. Então faça isso e eu sei que você vai ser bem-sucedido no seu casamento, no seu relacionamento. E ainda que esteja no fim, vai voltar a ser melhor do que o que era antes. Amém. Pastora Iri, eu achei tão tremenda essa palavra que a pastora falou aqui, que é transformar a água em vinho, né? E a água, existe algo mais simples do que a água? Não existe. E eu tenho certeza, pastor, que em nossas casas é justamente por causa do complexo que às vezes vem os conflitos, a falta do complexo. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, faça do simples o mais importante. Porque Jesus pegou o simples, a água, e transformou no vinho. O vinho representa o quê? A alegria. Todo casamento precisa ter alegria. E normalmente essa alegria ela é proporcionada pela mulher. A mulher ela tem esse dom de trazer alegria. Então você, mulher, que está aí no seu casamento, creia, pegue o simples. Sabe aquela coisa mais básica que você pode ter dentro de casa? Você pode lembrar daquele momento em que Jesus, né, o sacerdote, falou assim: mulher, o que tu tem em casa? Ela disse: a tua serva nada tem em casa, a não ser um pouquinho de azeite em uma botija, né? Então, esse a não ser, eu tenho certeza que quando você parar um minuto que você orar, você vai observar que dentro da sua casa, no seu matrimônio, tem algo simples que em Jesus vai ser transformado em algo que vai trazer alegria para o seu casamento. Você vai lembrar desse milagre que a pastora falou aqui, que foi a transformação da água em vinho. Mas a água não é algo tão simples. Quem não tem água em casa, né, Iri? Todos temos água em casa. A água, ela representa, pastora, aquilo que é simples, que talvez a mulher, o essencial, que talvez a mulher ou o marido nem coloque mais esperança naquilo ali. Ah, isso aqui não tem mais jeito. Mas em Cristo Jesus, você pega o simples e transforma em algo complexo, que é o vinho, representando ali a alegria no casamento de cada um de vocês. Conforme então foi falado, né, para o entendimento de todos, o que nós quisemos trazer desde a criação aqui, que a família, ela é a concretização desse sonho, a formação da família. Então, por isso que nós queremos aqui te estimular a você casar, mas ter um casamento verdadeiro na presença de Deus. Fazer esse passo a passo, entender que o seu casamento tem que ser com o Senhor primeiro, para chegar nessa concretização. Por quê? Porque a família é o plano, é o maior projeto de Deus nessa terra. É o primeiro ministério instituído pelo Senhor. E isso vai até a eternidade, até que a morte os separe. Então, por isso, nós fomos criados para viver esse grande ministério do Senhor aqui na terra. Por isso, nesse momento agora, nós queremos apresentar para vocês, celebrar essa água da vida, que foi transformada no vinho, para mostrar que é assim que o Senhor faz com nós. Ele pega aquele vinho escuro e nos faz puro como a água da vida. Sabe por quê? Deus realiza sonhos.